Diga, a vontade de Deus não é apenas que eu saiba que Ele me ama, mas é também que eu creia no amor dEle e descanse desse amor. Amém, querida? Amém? Aleluia. O Senhor deseja que você veja Ele como o bom pastor. É interessante porque de todas as alegorias que mostram, que traz para mostrar o Senhor, a parte dele ser o pastor é a parte mais forte ou que mais repete na Bíblia. A alegoria que mais repete a respeito do Senhor é que Ele é o nosso pastor. Por que repete tanto? Compreendemos que é que Ele quer que nós vejamos Ele como o nosso pastor. E Salmo 23 descreve Ele como nosso pastor. E nós aqui somos goianos, brasileiros. Nós não sabemos o que é um pastor de ovelha. Nós sabemos o que é boiadeiro. Mas pastor de ovelhas não. Pastor de ovelhas, eu tive a experiência de ir no Peru. E lá então tem criação de ovelhas. Pastor de ovelhas é totalmente diferente de boiadeiro. É muito mais sensível, é muito mais amável. O fazendeiro, o peão, ele senta porrete na cabeça da vaca. Eu lembro do meu tio-avô, doido que só. Ele gostava de ir. O meu tio-avô, escute, ele gostava de apartar a vaca com um machado na mão. Não estou brincando. Vamos ler o Salmo 23 juntos. Vocês não vão ler, presta atenção. Vocês não vão ler comigo. Vocês vão ler pós-migo, tá bom? Não existe essa palavra, não inventei agora. Pós-migo você lê. Olha o que está escrito aí. O Senhor é o meu pastor. Não, mas você vai falar assim com a voz assim de ovelha, amando o pastor que é Jesus, amém? Diga, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele refrigera minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O teu cajado, me perdoe, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia. Bondade e graça. Certamente, por certo, me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na vida da igreja, na casa do Senhor, para todo sempre. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, essa expressão aí, nada me faltará, ela é um cheque em branco para você. Olha aqui, querido. Ela é um cheque em branco para você. Ela cobre todas as coisas. O que isso significa? Isso significa que você pode colocar ela em qualquer necessidade que você tiver. Qualquer necessidade que sobrevier, você pode dizer, o Senhor é meu pastor, Ele me proverá. O Senhor é meu pastor, Ele vai me prover pastos verdes. O Senhor é meu pastor, Ele vai me prover águas tranquilas. O Senhor é meu pastor, Ele é o restaurador da minha alma. O Senhor é meu pastor, Ele é a minha cura. O Senhor é meu pastor, Ele é o meu casamento. Aleluia. Isso, fala amém. Glória a Deus, jovens. Sela isso no nome de Jesus. Diga, o Senhor é o meu pastor. Ele provém um casamento abençoado para mim. Bênçãos para o meu casamento. Amém, querido? Não é interessante que a primeira coisa que o Senhor faz para você é levar você a desfrutar da provisão dEle
financeira, da provisão para a sua vida. Não é interessante isso? Por quê, pastor? Olha aqui, queridos. Porque Ele quer que você viva a vida cristã sabendo que Ele provém, que Ele cuida de você. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Certa vez, numa reunião no interior, no meio de um povo bem carente, bem necessitado, o pastor levou um poeta para declarar o Salmo 23. E aí então, ele chamou aquele homem para falar, e aquele homem começou então com aquela voz: o Senhor é o meu pastor, nada. E ele fez uma declamação linda daquele Salmo 23. Quando ele terminou, todo mundo aplaudiu, ficou de pé e aplaudiu ele, porque foi muito bonito. E aí, propositalmente, o pastor daquela igreja chamou um senhorzinho de idade que estava lá, que poucos sabiam, mas ele foi o primeiro pastor daquela igreja. E aquele senhorzinho subiu, e ele falou: lê o Salmo 23. Aí ele subiu e leu o Salmo 23. Quando ele terminou de ler o Salmo 23, toda a igreja estava chorando, estava em pranto. Aí então o pastor pegou o microfone e disse: sabe por que eu fiz isso propositalmente? Porque esse poeta conhece o Salmo do pastor, mas esse senhor aqui conhece o Senhor do Salmo. Quem está me entendendo? Esse poeta conhece o Salmo do pastor, mas esse senhor aqui conhece o pastor do Salmo. Sabe, querido, você e eu precisamos conhecer o Senhor do Salmo, o pastor do Salmo. Quem é esse Jesus do Salmo? O que é esse Salmo? O Salmo mais lido na Bíblia. É a parte mais lida na Bíblia. A maioria das casas que tem a Bíblia aberta, esse Salmo, ou 91, mas a maioria é esse, está bem amarelado assim, né? Tantos outros passaram a mão e abrir. Mas é interessante. A primeira coisa que no Salmo 23, a primeira coisa que nós vemos é que Ele é a nossa provisão. Por que Ele faz isso? Ele mostra ovelhas deitadas. O que é uma ovelha deitada? Olha aqui. Vaca só deita depois que ela está com o bucho cheio, meu filho. Ela não deita com fome, não. Ela só deita depois que ela se alimentou, para ruminar aquele capim. Ovelhas deitadas num pasto é um sinal de descanso. Elas estão descansando. Olha aqui, querido. Ele está mostrando para mim e para você que toda a sua vida e todo o seu dia, olha aqui, precisa começar no descanso. Todas as bênçãos de Deus começam no descanso. Todas as grandes ideias, todas as grandes invenções vieram para alguém que estava descansando, com a sua mente descansando, tranquilo, sem preocupação, sem angústia, sem sofrimento, sem condenação. Presta atenção, querido. Toda a sua vida precisa ser no descanso. No descanso de Deus, crendo que Deus provém para você. Muito mais do que seu esforço, muito mais do que suas atividades. Quem está me entendendo? Não depende da sua performance, depende do amor de Deus. E depende de você descobrir o quanto Ele te ama. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Escute isso. Vou falar algo aqui para você que é muito interessante, mas não é só interessante, é também poderoso. O livro de Efésios, ele pode ser dividido em 3 partes. Olha que curiosidade, que coisa mais interessante, mas isso é muito mais do que curiosidade, isso é poderoso. Na primeira parte, ali no livro de Efésios, a palavra-chave que tem lá é senta. Na segunda, o ponto central que tem ali é anda. E na terceira parte do livro de Efésios, o pensamento central e a palavra central é permaneça. Então é interessante, olha aqui o livro de Efésios, que é o livro que fala do poder de Deus, da autoridade de Deus. Olha aqui, lá diz, 3 palavras separam essas 3 partes do livro de Efésios. Senta, anda e permaneça. O que isso significa? Olha aqui, presta atenção. Dá para você perceber que quanto nós vamos andar mais na medida em que nós estejamos sentados, descansados. Ou seja, nós compreendemos
que na vida cristã você só pode andar, caminhar, escute isso, quando você entra no descanso, quando você descansa no Senhor. Quem está me entendendo? Descanso é a palavra de ordem, é uma ordem no livro de Hebreus. Entra, esforçai-vos para entrar no descanso. Não fala para esforçar para orar, não fala para esforçar para jejuar, não fala para esforçar para você orar pelas pessoas, mas diz que você tem que esforçar para entrar no descanso. E é interessante porque no livro de Efésios, no mesmo texto, no mesmo livro que diz que o Senhor Jesus se assentou e Ele nos fez assentar. Ele nos fez assentar. E lá, em Mateus 5, a Bíblia Sagrada diz que os discípulos subiram e Jesus os fez assentar para ouvir Ele falar. Porque sentar não é só uma posição física. Sentar é uma compreensão espiritual. Sentar é descansar no Senhor. É descansar no Senhor. Quem está me entendendo? Só podemos caminhar quando nós descansamos. Se você caminha sem descansar no Senhor, fica pesado. Se você lidera sem descansar no Senhor, fica pesado, fica difícil. Você imagina se eu não descansasse no Senhor, o peso seria eu pregar, chegar aí, eu tenho que pregar agora, não sei o que eu vou pregar, ai meu Deus do céu, ai, o que eu vou pregar agora para esses irmãos, ai meu Deus do céu, seria muito pesado para mim. Quem está me entendendo? Para mim pregar é diversão. Quem está me entendendo? Todas as vezes que eu ia encontrar com a minha esposa, eu me vestia bem vestido. Aí eu falei, Senhor, eu vou me vestir bem vestido para encontrar, para ir no culto, porque lá eu vou falar do Senhor. Eu vou mostrar o Senhor. Eu tenho que mostrar para as pessoas o quanto eu me alegro de ter um encontro com o Senhor. E eu me preparo para esse momento. Eu tenho alegria para isso. Quem está me entendendo? Eu tenho felicidade em fazer isso, irmãos. Glória a Deus. É bom servir ao Senhor. É bom ser um instrumento dele. Ele podia tocar sozinho, mas ele fazer sozinho. Ele podia fazer a festa sozinho, mas ele resolveu pegar esse teclado, sei lá que seria o meu nome, esse banjo. Né? Alguns parecem teclado, outros parecem violão, outros parecem contrabaixo. O tom de voz. Deus quis. Ele poderia fazer sozinho, mas ele quis contar comigo. Isso não é motivo de alegria? Glória a Deus, querido. Eu me sinto feliz com isso. Queridos, pelo fato de Cristo ter consumado a obra da redenção, nós podemos agora descansar. Repita pós-migo de novo, diga, porque Ele consumou a obra da redenção. Eu posso agora descansar nele. Porque, diga, nele, porque todo o trabalho foi dele. Eu creio que hoje eu posso descansar, porque Ele já fez todo o trabalho. Amém, queridos? O trabalho dele foi completo, não foi, irmãos? A Bíblia Sagrada diz, nós estávamos lendo, que o Senhor nos guia para as águas de descanso. É o verso 3 ou verso 2? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva para junto das águas de descanso. Aleluia. Ele me leva para junto das águas de descanso. Qual que é o segredo da vida abundante? Descansar no Senhor. Saber que Ele nos dá pasto verde como ovelha, e Ele nos leva para a água de descanso. Você consegue imaginar uma água de descanso, uma água correndo suavemente, levemente, mansamente, uma água de descanso. Ou águas tranquilas em outras versões. Mas eu gosto muito das águas de descanso. Por quê? Porque é isso que o Senhor quer nos dar descanso. Essas águas de descanso, elas não podem ser águas paradas. Por quê? Porque se fossem águas paradas, elas iam juntar mosquitos, parasitas, iria contaminar. São águas que correm, mas águas que correm mansamente, tranquilamente. Você olha para ela e você descansa. Por quê, pastor? Porque a maneira primária que Deus, olha aqui, queridos, a maneira primária que Deus nos dá vida abundante é quando nós descansamos nele.
Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Esforça para entrar no descanso. Aleluia. A maneira de Deus nos conduzir é pelo descanso e pela paz. Às vezes as pessoas falam, pastor, como é que o senhor faz isso? Como é que o senhor toma decisão? Pergunta para mim. Eu falo, irmão, eu tomo decisão quando eu tenho paz. Quando eu tenho paz, é Deus. Quando eu não tenho paz, não é Deus. Pode ser a minha alma e pode ser o espírito do inimigo, mas não é Deus, porque Deus traz paz. Deus traz paz. Quem está me entendendo? Então, se você não tem paz, não siga. Busque paz no Senhor primeiro. Vai buscar paz no Senhor primeiro. Aí ao invés de você orar para Deus abençoar a decisão que você tomou, você vai já tomar as decisões que o Espírito Santo te guiou pela paz a tomar. Quem está me entendendo? Você já vai orar dando glória a Deus porque a sua decisão foi correta. Glória a Jesus por isso. Ainda no verso 3, diz que essas águas refrigeram a alma. Em outra versão diz que ela restaura a alma. A restauração da alma, ela traz essa ideia de cura da alma. E a palavra alma aqui, no original, também poderia ser traduzido como vida. Isso significa que os pastos verdes, o descanso e as águas que fluem mansamente, eles têm o poder de restaurar a nossa vida. Não é somente a nossa alma, ele restaura a nossa vida. A nossa vida é restaurada. A sua alegria é restaurada. O seu ânimo é restaurado. Amém, queridos? Pelo Espírito. Quem faz isso é o Espírito do Senhor. É interessante, queridos. Eu estava lendo sobre isso, pesquisando sobre isso, sobre a questão do que ele fala aí. Ele me guia pelas veredas da justiça. Eu fui ler o que é veredas da justiça. Aí eu fui ler o original a respeito de criação de ovelhas, o que era vereda da justiça. O que eles chamam de vereda da justiça? Olha aqui. Eles não sobem com a ovelha direto o morro assim. Eles vão circulando o morro. Circulando o morro. Então eles chamam aqueles circular o morro para ir subindo de veredas da justiça. Agora olha que interessante. A ovelha passa aqui e ela acaba de ver o lugar que ela acabou de passar. Eles chamam isso de vereda da justiça. Por quê? Sem que ela perceba, o pastor vai guiando ela e ela vai subindo. E cada vez mais o Senhor vai levando ela para níveis mais altos nele. Mais altos. Quanto mais alto o pasto, melhor é. Mais limpo o pasto é. E isso é vereda da justiça. O Senhor faz a mesma coisa comigo e com você hoje. Ele nos faz guiar. Às vezes você está repetindo uma coisa na sua vida. Você fala, meu Deus do céu, é o diabo que está... Não, talvez nem é o diabo não. Talvez é Deus mesmo que está te levando. Para que você conheça o quanto Ele te ama. Você passou por esse lugar e agora está passando de novo. Agora que você passa com muito mais liberdade, você passa com muito mais alegria, com muito mais rapidez, e você se alimenta de Deus. Deus está te levando cada vez para níveis mais altos nele. Nesse jejum de 30 dias, Deus vai levar você para níveis mais altos nele. Amém, querido? Ele deseja que você o veja como bom pastor. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Aí no verso 4, a coisa muda de assunto. No verso 4, a coisa muda de assunto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu acho tremendo isso aqui. Eu acho tremendo porque acontece algo aqui. O tom mudou. Antes ele estava dizendo, o Senhor é meu pastor. Agora ele leva para a segunda pessoa. Ele. É interessante, ele leva para a segunda pessoa. E aqui ele está dizendo para mim e para você. Mostra de forma muito clara, né, que ele não nos guia para um vale de sombra e morte. Ele não nos guia. Eu tenho ensinado as pessoas a nem usar a palavra errada. Que ele fala, Deus está me incomodando. Deus não está me incomodando, Deus está me inspirando. É diferente. Deus está me conduzindo, Deus está me inspirando. É diferente de incomodando. Quem incomoda é o inimigo. Amém, queridos?
Outro dia alguém falou, pastor, mas Deus me mostrou, eu fiquei tão apavorado, mostrou um sonho, um acidente, que eu estava sofrendo um acidente. É lógico, Deus mostrou para que você possa orar e crer que não vai acontecer nada. Repreender aquela mentira do diabo. Porque sonhos são pensamentos que você pensa dormindo. Então, se você estava apavorado, condenado, então quando você dormiu, veio esse pensamento que poderia ter vindo com você acordado também, mas veio você dormindo. Quando é de Deus, traz paz e alegria. Não trouxe paz, é do diabo. Quando é de Deus, você tem revelação. Você não precisa de procurar alguém para revelar para você. Oh, eu sonhei, não. Se você não teve a revelação quando acordou, então não era Deus querendo falar com você. Porque por que Deus iria dar um sonho para você e falar para outra pessoa? Deus não é tão confuso assim, amém, querido? Ele fala através de sonhos, mas Ele já fala no seu espírito. Você sabe o que é. Glória a Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. É maravilhoso isso. O Senhor nos guia para as águas de descanso, Ele nos guia pelas veredas da justiça, mas agora nós vemos que a ovelha pode andar pelo vale da sombra da morte, e o Senhor certamente não conduziu a ovelha para lá. Foi ela mesma que tomou a decisão. Olha aí, ainda que eu ande, porque quando o Senhor nos guia, Ele nos guia para lugares bons, Ele não nos guia para o vale de sombra da morte, um vale escuro como a sombra da morte. Presta atenção. Mas presta atenção, ainda que isso aconteça, fica tranquilo, o seu Deus continua sendo o bom pastor, e Ele cuida de você. Ele continua te amando, Ele continua cuidando de você. Ainda que isso aconteça, nós podemos crer, não precisamos ficar desesperados, e podemos crer. O Senhor é aquele que deixa as 99 ovelhas e vai em busca dessa que se perdeu. Ele vai em busca dela. Ele deixa as 99 e vai em busca dela. E ainda que a situação seja o resultado de uma escolha sua, o Senhor não vai abandonar você. Ele não vai dizer a você criou o problema, você resolva. O seu Deus não é assim. Seu Deus tem uma glória. Ele é bom. Amém? O seu Deus não é Alá. Ele não vai soltar bomba em você, não. O seu Deus é bom. Ele não vai dizer para você, meu filho, você criou o problema, você resolva. O outro dia eu preguei sobre Abraão, que Abraão foi para o Egito. Deus não mandou ele para o Egito, ele foi para o Egito, chegou lá no Egito, mentiu que Sara era irmã dele, e Faraó quase ficou com a esposa dele, com Sara, e depois Faraó ficou bravo com ele. Falou, você está ficando doido, rapaz? Eu vi você abraçando a sua... Ela não é sua irmã, não. Os abraços que você deu nela não foi abraço de que você dá irmão, não. E aí, irmã, e ele ficou bravo com ele. Você sabe o que Faraó fez? Faraó foi debaixo da ordem de Deus. Deus ordenou para ele, falou assim, dá riqueza para Abraão e despede ele. A Bíblia Sagrada diz que Abraão saiu de lá com muito mais riqueza que ele entrou, abençoado. E ele tinha feito a besteira. Mas Deus não olhou para ele, Abraão, você fez a besteira, agora você resolva. Com a esposa dele, talvez ele teve que resolver. Mas com Faraó, o próprio Deus resolveu. Amém, querido? Presta atenção. Com as pessoas, você resolve. Mas com o seu inimigo, Deus resolve. Glória a Deus. Com Faraó, Deus repreende ele. Amém, queridos? Aleluia. Amém. Está na hora de você dizer amém. O Miguel está mostrando. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigado, Miguel. Depois eu te dou a balinha que eu prometi lá, que eu falei para ele. Se você falar amém lá, no culto, lá vai incentivar os outros irmãos. Você não precisa temer nenhum mal. Por quê? Porque o Senhor está com você. E mesmo no meio do vale, você vai ouvir a voz dele guiando você. Você vai ouvir a direção dele. Amém, querido? Aí o verso 4 finaliza dizendo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu já cometi a besteira de falar algo que o pastor nunca faz. Mas eu fui pesquisar e descobri, eu cometi a besteira de dizer que o pastor quebra as pernas da ovelha para mostrar o quanto ele ama. Eu já falei essa besteira, mas ele não quebra. Isso foi eu sou vaqueiro, sou da fazenda, eu sou da roça, eu não sou criador de ovelha. Criador de ovelha nunca faz isso. Eles pegam a vara e o cajado. Por que a vara e o cajado consolam, pastor? Porque a vara ele usa para puxar a ovelha para perto. A vara é uma madeira com um braço que tem uma parte lá de cá desse jeito. E ele então puxa o pescoço dela para perto dele. E o cajado? O cajado é a parte de baixo, que normalmente eles colocavam uma bola de metal nela,
fundiam uma bola de metal nessa parte da madeira. E eles usavam essa bola de metal para defender dos inimigos, dos lobos, dos ursos, para atacar. Lembra que o próprio Davi tinha matado um leão? A Bíblia Sagrada diz que Davi tinha matado o leão. Com o quê? Com a vara, com o cajado, a parte de baixo. Amém, aleluia. Eles vão ouvir, Miguel. Amém. Glória a Deus, Miguel. Amém? Amém, Miguel? A vara, querido, ela nos consola, porque, presta atenção, quem defende você não é você, é o seu Deus. Ele está mostrando, eu cuido de você, e ainda que você tome a decisão errada, eu vou lá destruir os seus inimigos, e vou pegar você, e vou trazer você para perto de mim. E aí ele vai preparar uma mesa para você. Aí que está o entendimento. O que os pastores fazem isso? Glória a Deus. Oh, aleluia. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Prepara uma mesa para a ovelha que saiu de perto, para a ovelha que ficou sozinha. Ele está dizendo, ele prepara uma mesa mostrando o amor dele. O que o pastor faz? Lá, aleluia. O que o pastor faz? Ele leva essas ovelhas para um lugar mais elevado. Ele leva essas ovelhas para um lugar mais elevado e ali ele prepara uma mesa. As ovelhas comem pasto verde. Mas essas ovelhas, além dos pastos verdejantes, pastos verdes, ela é levada lá para cima e ela come um preparo especial. O que eles alimentam? De que eles alimentam? De que o pastor alimenta as ovelhas? De frutas silvestres deliciosas. Algo mais saboroso ainda do que os pastos verdejantes. Quem está me entendendo? Às vezes você estava perdido e pensava, agora eu me perdi, agora como que Deus vai cuidar de mim, vai me confrontar? Não, não é não. Ele pega você e te alimenta com um alimento ainda mais substancioso, com mais cuidado, porque Ele nos ama, querido. Ele nos ama. Uma mesa é colocada diante dos inimigos. Todos nós queremos desfrutar o pão do céu, amém, querido? Eu, você, todos nós queremos desfrutar do Senhor. Mas aqui é interessante. Às vezes nós não conseguimos desfrutar do Senhor quando nós estamos sentindo o inimigo por perto. Quando é que eu sinto o inimigo por perto? Eu sinto o inimigo por perto quando eu vejo as circunstâncias. Eu sinto o inimigo por perto quando eu vejo a minha enfermidade, quando eu olho para a minha enfermidade. Eu sinto o inimigo por perto. Eu fico meio assombrado. Olha aqui, querido. Ele está dizendo, ainda que você sinta o inimigo por perto, a escassez, as necessidades, ainda que você faça isso, saiba que eu estou preparando para você um alimento substancioso. E Ele quer que você alimente isso na frente do seu inimigo, dizendo, eu posso estar passando por essa circunstância, eu posso estar sentindo essa dor aqui agora, mas eu sei que o Senhor é a minha cura. Se alimente do Senhor, diga, eu sei que o Senhor é a minha cura, o Senhor é o meu sustento, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha provisão financeira. Isso é se alimentar diante do inimigo, aleluia. Isso é zombar do inimigo, é dizer para o inimigo, ainda que as circunstâncias estejam assim, eu creio que o meu Deus, segundo a sua graça, segundo o seu amor, segundo o seu grande amor para comigo, Ele cuida de mim, aleluia, querido. Glória a Deus. É verdade, nós comemos enquanto o animal nos encara. Oh, aleluia. No dias de Davi, quando o rei era vencido, ele era amarrado diante do rei vencedor, e o rei vencedor fazia uma refeição diante dos derrotados. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz que o diabo anda em derredor como um leão, rugindo, procurando alguém para tragar. Sabe, queridos, eu não sou entendido em leões, mas eu assisto Discovery Channel. Eu assisto Discovery Channel. E lá eu vejo que os leões, eles não chegam rugindo na frente das gazelas. Eles chegam silenciosamente. Está entendendo? Eles chegam silenciosamente. O que entende então que Pedro estava dizendo? Pedro estava dizendo o seguinte, o inimigo, ele pode até rugir, mas quem comanda é o Senhor. Você só não precisa de pensar que quem está rugindo é o leão da tribo de Judá, porque ele cuida de você.
Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Compreenda isso. Se o diabo está rugindo, é porque ele sabe que não pode devorar o rebanho. Então ele está rugindo para amedrontar o rebanho e para matar o rebanho de medo e para impedir que o rebanho do bom pastor possa usufruir do potencial de Deus para a vida deles, para que impeça eles de caminhar, impeça eles de prosperar, impeça eles de caminhar em saúde, com saúde. Mas não que o inimigo possa fazer isso. O outro dia eu perguntei para alguém, um dia eu tive uma visão muito clara a respeito da cova de Daniel nas covas dos leões. Eu tive uma visão do que aconteceu lá dentro da cova dos leões. Só tem duas coisas que o leão tem medo. Só duas coisas o leão tem medo. Primeira coisa que o leão tem medo é de fogo. Segunda coisa que o leão tem medo é do rei leão. É do leão rei. Só tem uma explicação para o que aconteceu naquele lugar. Você sabe por que eles não mataram Daniel, não devoraram Daniel? É porque do lado de Daniel, o leão rei estava postado do lado de Daniel, sentado, tranquilo, descansando. E os olhos do leão rei tem uma chama de fogo. Então os outros leões, os inimigos, ficaram com medo do leão rei. Por isso que quando no outro dia, Daniel estava tudo bem. Estava tudo bem com Daniel. Daniel estava possivelmente abraçado com o leão, tranquilo. Capaz que até nem sentiu frio naquela noite, né? Deve ter aquecido com a juba do nosso leão rei. Amém, querido? É a única coisa que pode se entender. Então, meu irmão, o inimigo ele ruge como leão, mas ele não é o leão, porque o leão é o nosso leão, o leão da tribo de Judá, que venceu, abriu o livro para escrever ou finalizar a história da humanidade. Aleluia, isso é maravilhoso. Por isso, quando o adversário rugir, meu querido, com a escassez, com necessidade, com problema, quando o adversário rugir, apenas se alimente do pão da vida, que é Jesus. Se alimente dos pastos verdes que Ele está te dando. Tome da água de descanso. Descanse no Senhor, crendo, sabendo que a única coisa que Ele pode fazer é rugir, porque Ele não pode tocar em você, porque você está guardado pelo Senhor, protegido pelo Senhor. Aleluia! Maior é aquele que está em você do que aquele que é contra você. Mas se você seguir o texto, seguindo o texto, você vai ver que Ele não apenas nos alimenta. Ele não apenas nos alimenta, no verso 5, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo. Ele não somente nos alimenta com um alimento especial, um suprimento especial. Ele também, coloca por favor o verso 5, ele unge a nossa cabeça com óleo. Aí vai eu de novo estudar. Não fui ainda em Israel para procurar os guias, então eu fui estudar, né? O que é esse ungir a cabeça com óleo? Por que o pastor faz isso? Por que o pastor ungia e unge a cabeça da ovelha com óleo? Você sabe por quê, queridos? Porque no campo há muita mosca e elas atacam a cabeça da ovelha, fazendo a ovelha ficar irritada. Olha aqui, queridos. E ela começa a bater a cabeça na outra, nervosa, irritada, por causa do ataque da mosca, do diabo. Porque a mosca na Bíblia representa os demônios. E esse ataque de mosca na cabeça das ovelhas impede elas de comer, de se alimentar. Aí elas ficam suscetíveis a doenças, a enfermidades. Por quê? Porque cai a imunidade dela, porque ela não se alimenta. Espiritualmente é a mesma coisa que acontece comigo e com você. Quando nós não nos alimentamos do Senhor, no culto, nas células, no compartilhamento, quando nós não nos alimentamos do Senhor, nós também ficamos espiritualmente com baixa imunidade e começamos a passar a ter doenças. Por isso que às vezes você vê uma pessoa fica brigando com a outra, batendo a cabeça. Por quê? Porque a mosca. Por que a mosca está ali? Porque não foi colocado o óleo. Porque quando o pastor aplica o óleo na cabeça, então as moscas não chegam. Ela não vem para a cabeça da ovelha
Tem um nome de demônio na Bíblia que chama-se Beelzebu. A palavra Beelzebu é o rei das moscas, o senhor das moscas. Isso é a prova, é tanto que o Senhor está falando de coisas espirituais aqui. Quando esse óleo é aplicado, as moscas se afastam. A unção, querido, ela espanta as moscas. Quando você congrega, quando você vive no projeto de Deus, no projeto de Jesus, o discipulado, olha aqui, isso vai descer sobre você uma unção que está vindo desde Arão, passando de gerações em gerações até chegar em nós, como igreja do Senhor. E a unção é derramada sobre a nossa cabeça. E então isso vai espantar as moscas. Às vezes as pessoas estão atordoadas e não sabem por quê. Às vezes as pessoas estão atormentadas e não sabem por quê. É porque as moscas estão tocando. Por quê? Porque não tem a unção, a vida de Deus. Não tem a unção do Senhor. A unção fala do Espírito Santo em nossas vidas. E por que o cálice transborda? Aí mesmo, está escrito aí no verso 5. O meu cálice transborda. Não é só um pouquinho, é muito, vai derramar. Por que o meu cálice transborda? Porque o Senhor gosta sempre de nos surpreender. O Senhor ama exceder a nossa expectativa. Deus ama exceder a nossa expectativa. Nós fazemos uma expectativa, Ele nos dá muito mais. Assim como um pai também, que quer sempre exceder as expectativas do filho, nosso Pai Celestial, Ele quer sempre, exceder as nossas expectativas. Lá em Efésios 3, abra por favor, verso 20, lá diz assim, ó: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus, Ele ama fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você pode pedir. Por isso, no dia 27, semana que vem, nós vamos iniciar um jejum. Dia 27 de maio. E eu quero chamar você, para que nesse jejum, você possa pensar grande, possa crer de forma grande, e possa pedir por grandes coisas, porque o seu Deus é um Deus grande. E é um Deus que ama exceder as suas mais altas expectativas. A bondade e a misericórdia dele. No verso 6 finaliza dizendo o seguinte. Verso 6. A palavra diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Agora, olha que interessante, queridos. A palavra seguirão aqui não é... Cadê? Deixa eu arrumar alguém aqui. O Wes saiu daqui. Vem cá. Vou ensinar você. Seguirão. Ele vai andando. E aqui é seguir, não é? Mas no original não é assim que está escrito aí. No original é vai perseguir. Você vai querer correr, mas ele vai perseguir você. Até te alcançar. Você não consegue correr. A bênção de Deus vai te alcançar de qualquer maneira. É, porque seguir dá uma impressão passiva, né? Agora perseguir não. Perseguir é um negócio mais violento, mais intenso, melhor dizendo. A bondade do Senhor, ela não vai te seguir passivamente, ela vai te perseguir e vai te alcançar. E aí então você vai perceber, vai entender que você vai viver a misericórdia, que é graça, e a bondade dele todos os dias da sua vida. Glória a Deus. Na semana passada nós cantamos uma canção. E a música que eu escolhi não era boa, não deu para os irmãos entenderem. Então eu escolhi uma outra que é melhor. Por quê? Porque às vezes nós pensamos que nós podemos ajudar o Senhor em todas as tarefas do seu dia, do seu trabalho, na sua célula, no seu discipulado. Mas a Bíblia Sagrada diz, nós estamos vendo isso, tem 2 semanas que nós estamos ruminando sobre isso, que nós podemos e devemos descansar no Senhor. Todo o trabalho é do Senhor. A obra foi consumada. A obra foi consumada. Nós iremos ruminar esse livro. Às vezes vai dar 2, 3 páginas por dia. Por quê? Porque a nossa intenção é que você termine esses 30 dias de jejum. Você termine. Põe lá, por favor, o fundo lá para mim. Põe lá.
o fundo. Você termine usando a lente da obra consumada, você possa desfrutar a graça de Deus como você nunca desfrutou na sua vida. Você tem a revelação da graça de Deus. Amém, queridos? Na medida em que você compreender e tiver revelação da obra consumada, mais graça você vai desfrutar na sua vida. Mais graça você vai desfrutar. Amém, querido? Esse que é o nosso desejo. Às vezes a gente pensa que tem alguma coisa que nós podemos fazer. E o Senhor diz, não, é meu, somente meu, todo o trabalho. Aí ele diz, nessa canção ele diz para nós, o teu trabalho é descansar em mim. Coloca por favor. Fica de pé, vamos cantar essa canção. Esse é o Evangelho de Cristo, querido. É o Evangelho da graça. Não é outro Evangelho, é o Evangelho de Cristo. Põe a letra, por favor. Pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho? É meu, somente meu, todo trabalho. E o seu trabalho? Às vezes você canta tanto para o Senhor, né? Hoje o Senhor está cantando para você. Põe a letra, por favor. Aqui embaixo. Tiveres que tomar decisão. Olha o Senhor dizendo para você. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. Ele te diz hoje, ó. Somente meu todo trabalho. Descansa no Senhor. É meu, somente meu todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Descansa, pois, no Senhor, espera nele, o mais ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele. Ative a sua fé crendo nele. Dizendo, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego o meu caminho ao Senhor. O meu trabalho, tudo que eu faço, a minha célula. Fala para ele, tudo é do Senhor. O trabalho é do Senhor, não é meu. Eu decido hoje no Senhor, pelo Espírito. Eu decido caminhar por veredas da justiça. Descansar em águas tranquilas. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. A maioria dos irmãos não tem costume de Jesus cantar para eles, né? Só cantar para Jesus, né? Hoje o Senhor está dizendo na palavra dele, descansa, filho, descansa. Tantas aflições, tantas perturbações, às vezes, tantas coisas que você estava contando, colocando na conta do Senhor. Na verdade, era o Senhor te livrando, o Senhor te trazendo para águas de descanso. Descansa, pois, no Senhor. Descansa no Senhor. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos.
Descansa no Senhor, descansa no Senhor.